Olá, meus amigos e minhas amigas do curso Apocalipse de João, paz e bem. Então, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando e conversando sobre todos os símbolos do Apocalipse, que tem mais de 300. E está tudo na Bíblia, está tudo marcado ali certinho, os lugares que está na Bíblia. Muito bem, hoje nós estamos no 30º encontro e nós vamos estudar o capítulo 18, do versículo de 1 a 24. Já estamos chegando no final. Nós estamos aqui num período agora, os textos mais difíceis para nós entender, que é a grande queda do Império Romano. A gente já conversou aqui, às vezes você não viu os outros vídeos ainda, mas desde que o mundo é mundo, desde que a gente conhece a literatura, as histórias, o ser humano, de acordo com a história de Israel, é organizado é uma linha do tempo. A gente chama-se de a linha oficial e a linha popular. Oficial é os que mandam, é o que estão governando. E quando estamos falando aqui do Apocalipse, estamos falando de quem está mandando, que é o que massacra os pobres e os pequeninos de Deus, que Jesus fala. Tudo aquilo que fizeste aos pequeninos, fizeste a mim. Então, fazia mal para os pequeninos, estava fazendo mal para Jesus. Então, a Bíblia condensa essa história em dois grandes símbolos, que chama de Babel, que é os impérios, né? E Pentecoste, que é o reino de Deus. Pentecoste é o reino de Deus. E Babel é os poderosos, né? É os poderosos. E os poderosos daquela época que estão falando é o Império Romano. Então hoje vai falar ai do grande império, o jogral da vitória. Jogral é um jogo, né? Vamos dizer assim, né? E sempre o livro do Apocalipse, ele provoca dificuldade na vida do povo. Tinha muita gente que tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Dizia que ia falar do fim do mundo, de morte, de violência. Mas não. Depois que a gente começou a estudar o livro aqui do nosso irmão Carlos Mester, né? Que a gente viu aqui, olha, Apocalipse de João, o livro da esperança, da coragem e da alegria. Então o livro do Apocalipse, ele não vai falar do fim do mundo, ele vai falar do fim de um mundo, o mundo da violência, o mundo da escravidão, o mundo que mata, que tem ódio, o mundo que cada um quer para si. Não, esse mundo não é o mundo de Jesus, não é o reino de Deus. O reino de Jesus é o reino do perdão, é o reino da partilha, é o reino do amor, é o reino que todo mundo deve ter casa, comida. Ah, mas não tem. Aí não tem, porque nós não vivemos o reino de Deus. Nós estamos buscando o reino de Deus. Lá no capítulo 17 do evangelista Lucas, no versículo 21 e 22, ou melhor, 20 e 21, vai dizer assim: os fariseus perguntaram para Jesus, quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus, você vai olhar para cá, vai olhar para lá, e você não vai ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lá ele fala no meio de vocês. Mas quando a gente vai ler lá a origem da escrita da Bíblia, o grego, está escrito, o reino de Deus está dentro de você. Quando você tem o reino de Deus dentro de você, você é um novo homem e uma nova mulher. Então o texto de hoje, o capítulo 18, ele está organizado em 4 partes, que a gente chama assim de 4 cânticos. Então, se a gente pegar aqui na Bíblia, o primeiro cântico vai dizer assim, olha lá, vou ler aqui para vocês agora, de 1 a 3, que é o primeiro cântico. Vai dizer assim: após essas coisas,
vi um outro anjo que descia do céu com grande autoridade, e a terra ficou iluminada por causa da sua glória. E ele gritou com voz forte: Caiu, caiu Babilônia, a grande, e tornou-se a morada de demônios, abrigos de todos os espíritos impuros, abrigo de todas as aves impuras, abrigo de todas as bestas nojentas. Porque todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra enriqueceram-se com o poder da sua sensualidade. Então, o primeiro cântico aqui, o livro do Apocalipse, ele olha toda a história de Israel, toda a história da humanidade, que a gente chama de história da humanidade, história de Israel, né? Ou a história da salvação. E ele condensa tudo aqui. Toda a história da humanidade é esses poderosos aqui, olha lá, que está matando, que está roubando e tudo mais. E diz aqui, olha lá, bebeu o vinho do furor da prostituição. Prostituição, o que significa? Aqueles que provoca a pobreza, que provoca a violência. Você vê guerra, fica lá 2 presidentes brigando, 3, e quem morre não é o presidente, né? Quem morre é os coitados dos soldados, está lá os mandados, vai lá, morre, passa fome, passa frio, passa sede, leva bomba na cara, leva sofrimento. E Deus não quer nada disso. Esse é o império dos homens que está aqui, né? Então, aqui vem lá do livro do Apocalipse, do livro dos profetas Isaías, e lá já falaram da cidade de Tiro, já falaram da cidade de Jerusalém, já falaram da cidade de Edom, agora aqui está falando de Roma. Então, o primeiro cântico, né, está dizendo da destruição e do dia da vingança. Bom, aí o versículo 4 até o 9 está falando aqui que Deus lembra. Aqui, a chave aqui, pessoal, é o versículo 5. Olha lá. Então ele fala de todas as coisas ruins que estão acontecendo, mas portanto, versículo 5 do capítulo 18, olha lá, portanto, os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus lembrou das injustiças que ela tem praticado. Ela aqui está falando da cidade de Roma, tá? Olha lá. Ela lá, todos os pecados dela. Que pecado que é esse? É o pecado de acumular, de roubar, de provocar pobreza no povo. Mas Deus lembrou das injustiças e Deus agiu. E diz aqui, ela, devolvam a ela, versículo 6, devolvam a ela com a mesma moeda, dê a ela em dobro, de acordo com as obras que ela fez. No cálice em que ela misturou, misture em dobro. Quer dizer, quando você faz o mal, não é Deus que castiga você. Quando eu faço o mal, não é Deus que me castiga. É eu mesmo que estou castigando eu. Não tem, ninguém castiga, Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Deus, Jesus, é uma mãe. Ó, uma mãe tem 3 filhos. Ela pode tratar os 3 igual? Não. Ela só pode tratar os 3 igual se os 3 fossem igual. Vamos dar um exemplo aqui. Tem 2 que estão bem, com saúde, trabalhando. O outro lá doente, desempregado. É igual? Não é. Os 2 têm dinheiro, têm casa, têm tudo. Ela quer bem a mesma coisa os 2, mas ela vai cuidar mais daquele que está doente, sem emprego, sem nada. Jesus é a mesma coisa. Jesus não pode tratar de todo mundo igual, porque nós não somos igual. Ah, mas daí a hora que aquele filho sarou, arrumou emprego, está com saúde, aí sim, ela vai tratar os 3 igual. A Bíblia diz isso, e ele está falando aqui, ó. Então é bastante interessante a gente entender essa parte aqui do livro do Apocalipse, né? Que aí ele fala aqui, então, o pedido de vingança nessa parte aqui. Depois do versículo 9 até o 20, é um cântico, um lamento dramático da queda da Babilônia. Quem está chorando a queda
do império. Quem que está chorando? É os caras que estavam mamando lá. Os ladrão, os prostitutos que fala aqui, os que produziram injustiça, que matou gente inocente, que judiou de muita gente, causou pobreza. Então agora eles vão pagar por o que eles fizeram. Mas não é Deus que está castigando. É eles mesmos que procuraram as injustiças. Então aqui é o cântico dramático da queda do império. É igual hoje. Quem que chora a queda dos poderosos de hoje? E quem que canta a vitória? Vitória é quando você tem comida na mesa, quando você tem emprego, quando você tem saúde. A mesma coisa está aqui na Bíblia. O Deus é o Deus da saúde. É o Deus de casa própria. Ah, mas está falando de problema social. É, problema social sim. É problema social, como a gente se relaciona. Problema econômico, como que eu vivo. O problema político, quem está oprimindo nós. E o problema religioso e ideológico, é aquilo que a gente pensa. E o quarto cântico vai aqui, ó, do 21 ao 24. Aqui ele fala, é uma ação simbólica. Nada sobrou, tudo foi derrotado. O império já não existe mais. Aqui já está falando lá da vida eterna, porque aqui é quase impossível que aconteça isso. Lá no mundo de cima, que é após a morte, já está tudo resolvido. O próprio Jesus falou, eu vou lá, eu vou reservar para vocês, João 14, eu vou lá, eu vou preparar para vocês a morada, porque lá tem muitas moradas. Quer dizer que lá não vai ter mais problema. O problema não tem morada é aqui. Aqui não tem morada. Quer ver? Deixa eu pegar para vocês lá o João 14, que vai falar dessa parte que é muito bonito. Quer ver só? Vai dizer assim, ó. João capítulo 14. Vai dizer assim, olha. Que o coração de vocês não fique perturbado. Acredita em Deus e acredita em mim também. Quer dizer, Jesus. Olha lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhe teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Ó, na casa do meu pai tem muita morada. Não tem, aqui que tem milhões de pessoas que não tem casa para morar. Milhões de pessoas não têm comida para comer. Milhões de pessoas não têm saúde. Mas na casa de Deus não tem nada disso. Então nós temos que começar a preparar aqui. Se nós não preparar aqui, Deus não volta. Ele não vai ficar perto de nós. Olha lá, versículo 3. E quando eu for, tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. E para onde eu vou, vocês também, vocês conhecem o caminho. Tomé perguntou, Senhor, mas para onde nós vai? Nós não sabemos o caminho. Versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viu que lindo? Então, quer dizer, Jesus está nos ensinando aqui, olha lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que o livro do Apocalipse de João, ele vai falar dessa ação simbólica aqui, do versículo 21 ao 24. Eu vou até ler para vocês, aqui do capítulo 18 agora, do Apocalipse. Ele diz assim, olha, alegre-se o céu por causa dela, e vocês também, santos e apóstolos e profetas, pois Deus julgou em favor de vocês. Então um anjo forte levantou-se uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-se no mar, dizendo, com esta força será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Nunca mais se escute em você a melodia de arpistas
e músico e flautista tocando trombeta. Que não se encontre em você nenhum artista qualquer tipo de arte que seja. Nunca mais se escute em você o som do moinho. Nunca mais brilhe em você a luz da lâmpada. Que nunca mais ouça em você a voz do esposo e da esposa, porque os seus mercadores eram os grandes da terra, e com sua magia todas as nações foram enganadas. Nela foi encontrada o sangue dos profetas e santos e de todos que foram imolados sobre a terra. Quer dizer, aqui Jesus está falando, o João está falando no livro do Apocalipse, que toda injustiça deve ser limpa da terra. Deve acabar. Todos que praticam, canta com harpa, trombeta, falando das injustiças. Então vamos tomar cuidado, viu, pessoal? Quando a gente ouve assim os impérios falando de Deus, o império hoje, tá? Que a Bíblia já passou, vai ter que entender a Bíblia hoje. Os impérios falando hoje para nós, Deus acima de tudo, Deus vai ajudar, mas eles não fazem nada para mostrar que eles têm Deus no coração, que é o Deus Jesus. Lê na Bíblia, não é eu que estou falando, é Deus aqui, ó. O Jesus que fez tudo de bem para as pessoas. Mas naquela época também não o aceitaram. Levar para a cruz, morte violenta, morte de cruz. Ah, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, ele não morreu. Ele foi assassinado. Quando pergunta assim, por que Jesus morreu na cruz? A resposta é muito fácil, né? Ele morreu para nos salvar. Essa é a resposta do catecismo. Mas vamos fazer uma pergunta. Para que matar Jesus numa cruz? Aí a resposta é diferente, né? Para que matar Jesus numa cruz? Aí é uma pergunta causal. Mataram ele numa cruz porque não aceitaram o projeto dele. Não aceitaram o projeto do reino de Deus. Aí ele foi assassinado. E o livro do Apocalipse, muito tempo depois, pega aqui, ó, o Isaías, ou melhor, Jeremias 51 ao 64. Ele vai falar disso aqui, que nada deve sobrar dos ladrões. Eu vou até ler lá para vocês, tá? Olha, é o Jeremias, tá? 51. Vai falar assim, quer ver? É rapidinho aqui. 51. Vai falar do grande lamento, né? Jeremias 51. Vai dizer assim, ó. 63, 64. Vai dizer assim, ó lá. Quando terminar de ler o livro, vocês amarrará numa pedra e jogarão no rio Eufrates, dizendo, ó, assim afundará a Babilônia e não se levantará mais por causa das desgraças que eu envio contra ela. Aqui termina as palavras do profeta Jeremias. Ó, jogue Babilônia para o fundo do rio, para nunca mais ela voltar. O que significa isso? A Babilônia representa injustiça. A Roma significa injustiça. Ah lá, vou ler de novo. Agora estou no Apocalipse 18, versículo 5. Porque os pecados dela se acumularam até o céu. E Deus lembrou das injustiças que ela tem praticado. Ela quem? Roma. Lá no Jeremias, Babilônia. Tá vendo? Lá no Isaías, Edom, a cidade de Tiro, a cidade de Jerusalém, antigamente. Então, quer dizer, o livro do Apocalipse pega todo o passado e traz para o presente. Então, pessoal, aqui convém anotar, né, que algo que vale para todo o
traz consigo morte, luto, fome e fogo. São catástrofes que as comunidades na época João já conhecia. Desde o ano 33 até o ano 100, que é o livro do Apocalipse, eu já conhecia de tudo isso. Vamos lembrar um pouquinho? Jesus foi assassinado no ano 33. Morte violenta. Depois todos os discípulos, os apóstolos de Jesus foram assassinados por Nero, do ano 58 ao ano 68. Depois teve a grande catástrofe do ano 70. Destruíram Jerusalém e destruíram o templo dos judeus. Então, quer dizer, muita coisa ruim já tinha acontecido em todos esses tempos aí. Então, pessoal, para nós terminar, o Apocalipse, que nós estamos estudando, né? Ele vai até o capítulo 22. A partir do versículo 20, versículo até o 15, depois o 21 e o 22, vai falar da grande vitória de Deus. Significa o quê? Que eu falei para vocês, a Bíblia condensa a história da humanidade entre Babel e Pentecoste. Babel, o pessoal fizeram uma torre para chegar até o céu, lembra? Gênesis 11. Queria chegar até o céu para quê? Lê lá na Bíblia, Gênesis 11, de 1 a 9, para ficar famoso. Pentecoste é o contrário, Deus desceu. Quer dizer que Deus está no nosso meio, Deus está na sua casa, aonde tem 2 ou 3 orando em meu nome, eu estou no meio deles. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20. Nunca esquecer que Deus está no nosso meio, nunca está acima. O Deus acima de tudo é o Deus dos impérios, o Deus da Babilônia, o Deus de Roma, que está acima de tudo. Seria como hoje, usar a explosão da bomba atômica lá em Hiroshima como símbolo da catástrofe. Não há nada mais que nivela as pessoas do que uma catástrofe. Aí todos se tornam iguais no sofrimento, na solidariedade, na ajuda. Apocalipse não quer destruição só como destruição, mas sim enquanto símbolo da igualdade diante de todos de Deus, todos da vida. Não quer, destruição do mundo, mas sim de um mundo da injustiça. Esta inversão simbólica da destruição sustentava a fé das comunidades. Já estamos chegando ao final, que o nosso vídeo é 25 minutos, para não cansar muito. E eu queria falar para você rapidinho aqui que é símbolo, o que é simbólico na Bíblia e o que é verídico. Simbólico significa, vamos colocar no dia hoje para nós entender. Fala assim, o fulano entrou pelo cano, ou o fulano puseram minhoca na cabeça dele, ou aquele cara é o mala, são palavras simbólicas. Colocar minhoca na cabeça é pegar a minhoca lá no bar e colocar na minha cabeça, ela fica mexendo aqui. Isso é literalmente falando, mas não. Colocar minhoca na cabeça é falar alguma coisa para a pessoa que a pessoa fica pensando, nossa, o Afonso falou isso, será que é verdade? Sobre uma doença, sobre religião. Então eu coloquei minhoca na cabeça de vocês. Mas a palavra é simbólica, mas na realidade a minhoca ficou, né? Vocês ficaram preocupados. Alguém entrou pelo cano, comprou um carro, mas o carro estava estragado. E agora quem comprou sumiu, entrou pelo cano. É a palavra simbólica, mas na realidade a palavra é verídica. Então na Bíblia, tudo que é simbólico e tudo que é verídico se torna tudo verídico, porque é só a maneira de falar. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com todos os seus amigos, não tenha vergonha, manda esse vídeo para o pessoal, para todo mundo aprender as coisas de Deus. Bíblia na mão, sonho no coração, pé no chão. E vamos continuar a nossa missão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome daquele que era, que é e que vem, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
E até a próxima, né? Vídeo, se Deus quiser. Até mais. Até lá, se Deus quiser.